Olá, eu sou Georgia Rodrigues, da Inclusive Acessibilidade. O nosso curso é gravado em formato ao vivo, por isso podem ocorrer falhas durante a gravação por utilização de internet. Esse curso conta com o recurso de transcrição de falas, também conhecida como estenotipia. As falas transcritas são geradas automaticamente e podem também ocorrer pequenas falhas. Esperamos que você aproveite o conteúdo. Vamos começar? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cida Leite. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho avermelhados abaixo dos ombros, sobrancelhas e olhos castanhos, nariz largo e boca pequena. Eu estou usando um headset branco, estou usando um fone intra-auricular preto, batom vermelho e um colar de pontas brancas com pingente de olho grego sobre a camisa azul marinho. Ao meu fundo, à esquerda, eu tenho uma tapeçaria. Vocês veem a parte de uma tapeçaria, e do outro lado, a moldura de uma gravura que eu tenho, e a janela de uma porta francesa. Hoje eu estou aqui com o Felipe Pereira. Eu quero, de antemão, agradecer o convite feito pela Georgia Rodrigues, gestora da Inclusive Acessibilidade, para que nós dois estivéssemos aqui falando para vocês que estão no Projeto Sanhas sobre um tema muito importante, muito interessante. Mas antes disso, a gente vai ouvir o Felipe falar. Eu falei uma coisa muito importante. Eu sou uma mulher cega, com mobilidade reduzida, e sou audiodescritora consultora. E agora é com você, Felipe. Fala um pouco de você e aí a gente segue com a nossa fala. Oi, Cida, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou Felipe Pereira. Eu sou um homem branco, gay, com cabelos louros acinzentados. Hoje eu estou com uma barba um pouco por fazer, mas ela ainda é ralinha, utilizando uma cabeça preta, e nos meus ouvidos tem 2 fones intra-auriculares pretos, sem fio. Atrás de mim você vê um fundo branco. Eu sou uma pessoa com autismo, tenho 29 anos, e sou conselheiro municipal de direito à pessoa com deficiência aqui no Rio de Janeiro e consultor de acessibilidade 360 pela Cultura de Acesso, que é uma empresa super parceira da Inclusive Acessibilidade. E o que a gente vai falar hoje, Cida? Hoje a gente vai falar de temas muito importantes, que são acessibilidade, barreiras, com ênfase nas barreiras atitudinais, e capacitismo, Felipe. E para isso, a gente vai usar, para falar da acessibilidade e das barreiras, a gente vai utilizar o disposto na nossa lei, no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que está comemorando os 10 anos de sua existência. Então, é um bom momento para a gente estar aqui falando sobre acessibilidade, barreiras, porque para entender o que são barreiras, precisamos entender o que é acessibilidade, e depois capacitismo, que aí já não está dentro da lei, mas a gente traz um conceito muito, muito, muito esclarecedor de um grupo de pesquisadores de várias universidades. Para isso, a gente vai apresentar uns slides aqui. Felipe vai descrever para vocês os slides, porque isso é muito importante. Uma pessoa cega não sabe como é que está disposto o slide, o que tem no slide, o conteúdo. Então, o Felipe vai ler. E para a pessoa com baixa visão, é importante que haja contraste. Então, o Felipe também vai mostrar isso. Por que o fundo é de uma cor e as letras são de outra, se realmente traz esse contraste que as pessoas com baixa visão precisam para acessar o conteúdo. Pode ser, Felipe? Pode ser, perfeito. Vamos lá? Sobre o fundo preto e com letras predominantemente laranja, projetos a gente lê no lado esquerdo, projeto Sanha, Barreiras Atitudinais, Capacitismo e Lei Brasileira de Inclusão, Cida Leite e Felipe Pereira, Inclusive Acessibilidade. Do lado direito da tela, você vê a foto da capa do Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. Está um pouquinho desatualizada, e a terceira edição, que foi atualizada em janeiro de 2019. A gente tem uma atualização mais recente de julho de 2025 já disponível. Né? A capa ela é predominantemente sobre o fundo lilás, né? Com letras em tons de azul. Ela vem escrito Estatuto da Pessoa com Deficiência, em negrito, e abaixo a terceira edição, atualizada em janeiro de 2019. Abaixo do canto direito dessa capa vem um quadrado retângulo, na verdade um retângulo, escrito Senado Federal e a logo do Senado, e na parte superior dessa capa ela tem pixogramas em cores de azul, representando a bandeira
do Brasil, sobre o fundo lilás, para fazer o contraste de uma cor com a outra. Isso mesmo, Felipe, obrigada. Felipe está fazendo a vez de um audiodescritor, apesar de não ser, né, Felipe? Mas está com a gente o tempo todo, então, quando ele escolheu essa imagem, a gente tinha certeza que precisava ser descrito e ele se ofereceu, porque somos pessoas, né, que estamos aqui hoje falando das nossas necessidades e nesse caso faz todo sentido o Felipe estar descrevendo os slides para vocês. Você pode ir para o próximo slide, Felipe? Vamos lá? Uhum. Próximo slide, né? No canto superior direito, você tem sobre o fundo azul, em letras em cor de rosa, LBI no canto esquerdo, em negrito, separada por uma barra, Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela tá lei em cima, brasileira no meio e de inclusão embaixo, tá? Fazendo o contraposto alinhado dessas palavras. Essa imagem ela vai se repetir ao longo de todos os slides do curso, Cida. E aí, sobre o fundo preto predominante, que é a nossa cor de fundo padrão, né, de nossos slides, aí vem sobre os títulos. Eles vão estar sempre em letras de laranja, em cor de laranja, e os tópicos vão estar sempre em cores brancas. Então, vamos começar? No primeiro título, ele vem acessibilidade nos termos da Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira. Artigo 3º, para fins de aplicação dessa lei, consideram-se: inciso 1º, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como outros serviços de instalações abertas ao público, de uso público ou uso privado, ou coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No slide seguinte, quer falar do inciso primeiro? Isso, vamos falar sobre o primeiro inciso, sobre acessibilidade, porque para a gente entender o que são barreiras, né, quais são as barreiras que a gente vai trazer já já, a gente tem que falar sobre acessibilidade. E aí já vem uma crítica que a gente faz, né, Felipe? Porque, sim, na verdade, as barreiras, elas deveriam estar elencadas primeiro, ao invés de trazer acessibilidade. O primeiro inciso deveria ser as barreiras, porque a gente tem que reconhecer quais são as barreiras e o que a gente pode fazer para demover, para romper, para eliminar de fato, né, de direito, essas barreiras. Mas não, o legislador entendeu que primeiro deveria trazer acessibilidade, porque esse artigo 3º, ele traz várias definições, ele traz definição de acessibilidade, de barreiras, aí cada barreira, né, ele traz as alíneas com as barreiras, identificando cada uma delas, de desenho universal, tecnologia assistiva, mas a minha crítica é nesse sentido, de que as barreiras deveriam estar primeiro, deveriam ser um inciso primeiro e que, na verdade, é o inciso 4º desse dispositivo legal. A acessibilidade é isso, é eu poder chegar em qualquer lugar sem sofrer, né, obstáculos, seja de que ordem física, ordem arquitetônica, comunicacional e, sobretudo, atitudinal. A acessibilidade, por uma questão didática, o professor Romeu Sasaki, que a gente não traz aqui a definição dele, mas ele divide a acessibilidade em dimensões por uma questão mesmo de didática. E aí ele traz, né, a acessibilidade, e ele faz essa crítica, inclusive, ele diz que a acessibilidade atitudinal deveria ser a primeira a ser reconhecida, porque ela é a mais importante, porque sem mudança nas atitudes, no comportamento, não há o que mudar. Então, acessibilidade atitudinal, comunicacional, programática, metodológica, instrumental, estética, que hoje a gente já fala na estética, eu falei da metodológica, né? A urbanística também, enfim, para quê? Para que as pessoas com deficiência, com as tipologias diferentes de deficiência, possam circular livremente, né? Possam exercer seu direito de ir e vir, conforme preconiza a nossa Constituição de 1988, e que está lá na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que depois a Lei Brasileira de Inclusão traz de forma muito clara.
nesse inciso, fala da segurança e da autonomia. Realmente, precisamos circular, precisamos nos comunicar com autonomia, com segurança e também com conforto. Esse conforto é no sentido de que não haja necessidade de se esforçar tanto para fazer valer o seu direito de ir e vir. Então, o que é conforto, por exemplo? Conforto é eu chegar num prédio, né? Eu, por exemplo, tenho mobilidade reduzida. Não é porque eu sou cega, mas eu tenho mobilidade reduzida e geralmente eu preciso de rampa, eu preciso de elevador. Então, eu vou conseguir subir uma escada? Pode ser até que eu consiga, se não for aquela escada vertical, né? Mas eu tenho dificuldade, eu deixo de ter conforto. Então, aquele ambiente, aquele espaço não é acessível para mim. Você quer falar alguma coisa sobre acessibilidade, Felipe? Sim, Cida. É importante a gente falar também, quando a gente fala sobre acessibilidade, vou trazer o exemplo de uma grande amiga nossa, né, que é a Josélia Neves, que fez a questão da boneca russa. E quando a gente olha para acessibilidade, a gente tem que pensar em todos os âmbitos, né? Dentro de cultura, dentro de transporte, para realmente essa questão plena para a gente de locomoção e autonomia, mas isso também em contrapartida da questão do caracterismo do Estado, né? A gente, infelizmente, é visto como coitadinhos que precisam de ajuda o tempo inteiro. E a acessibilidade bate muito nisso, porque não existem hoje mecanismos que pensem dentro da boneca russa como a gente sabe de uma informação, ou como a gente vai pegar um veículo para se locomover, um ônibus, etc. Como a gente acessa aquele meio de transporte, ou acessa um ambiente, como a gente experiencia aquilo que a gente vive, que a gente leva para casa dessa experiência, né? E aí, quando a gente olha para isso tudo, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem hoje o BRT, né, que é hoje o maior hub de transporte que tem no Rio, e a gente tem vãos muito complicados ali de acesso com possibilidade de queda, e a gente teve um caso recente de uma pessoa cega que caiu nesse vão ali, quebrou bengala, etc., porque não é pensado numa forma de botar, por exemplo, um borrachão ali para separar o vão que o ônibus pode encostar na plataforma. Então, a acessibilidade, ela não é pensada como acessibilidade de promoção de autonomia, mas sim como lista de compras, né, Cida? É botar um piso tátil, botar uma rampa e está tudo resolvido. E não, a gente precisa se locomover, a gente precisa da nossa autonomia, independente se for uma pessoa cega, se for uma pessoa cadeirante, se for uma pessoa com autismo, a gente está presente na sociedade e a gente tem nossos direitos também garantidos em lei. Exatamente. Você tem um exemplo muito prático, né, Felipe, da situação no estádio, quando você foi a um show e como é que era? Foi confortável? Foi seguro? Você pode circular com autonomia? Chegar onde você pretendia chegar para assistir ao show? Tinha visibilidade para você assistir ao show que você, né, você exerceu seu direito de compra de ingresso, você chegou até lá, e o que aconteceu? O que acontece? Existe dentro não está exatamente no artigo 3º, mas está no artigo 42, ele diz que a gente precisa ter espaços garantidos de melhor visibilidade em todos os ginásios esportivos, eventos, teatros, etc. Né? E esses lugares eles precisam ser vendidos como entrada. Aqui no Rio a gente tem a política para eventos esportivos de gratuidade, mas nacionalmente como meia entrada para eventos esportivos, shows, espetáculos, etc. E esses locais devem ser direcionados em lugares de melhor visibilidade, próximos às saídas de emergência e banheiro que não seja segregativo. O que acontece muito nos eventos, e daqui é aquilo, né? Botam a gente num curralzinho, que a gente chama de curral mesmo, que é uma plataforma elevada, que é um outro recurso de acessibilidade para pessoas cadeirantes, etc. Em alguns locais, mas eu acredito muito que é uma área de respiro, porque a gente precisa transitar também nos outros locais para garantir em festivais. Mas esse direito é cerceado o tempo todo. Então, a gente não tem esse respeito de colocar a gente no lugar certo de onde a gente comprou, botar todo mundo junto e misturado ali no lugar que não comporta, e sem visibilidade, não acessível para a gente não tem barreira visual, falta muitas vezes audiodescrição nesses eventos, então ele continua não sendo acessível. É mais uma questão de botar ali para dizer que teve que cumprir tabela, mas é uma tabela não cumprida porque não estava dentro da legislação. Exatamente. Aí a gente tem que fazer valer os nossos direitos, fiscalizando, reclamando, denunciando, né, para que isso seja modificado de fato. Vamos para o nosso próximo tema, que são as barreiras?
Vamos lá, novamente sobre letras predominantes, letras em cor de laranja, acessibilidade nos termos da Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira, e letras em cores brancas, ele vem inciso 4, barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento de limite ou que impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, a comunicação e acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros, classificadas em A. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos privados abertos ao público de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos e privados. C. Na barreira nos transportes, as existentes nos sistemas e meio de transporte. B. Barreiras na comunicações e informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. E. Atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições de oportunidade com as demais pessoas. E F, barreiras tecnológicas, as que dificultem ou impeçam o acesso de pessoas com deficiência à tecnologia. É muito do que a gente falou agora, né, Cida, também é um pouquinho nessa introdução das barreiras que são estabelecidas, mas elas não são vistas como primeiro lugar, né, e sim como acessibilidade. Ou seja, as barreiras impedem ter acessibilidade e estarem contrapostos em locais diferentes. Porque com as barreiras existentes, a gente não consegue promover um lugar acessível ou acolhedor, ou que a gente consiga se locomover. Então, muito do que a gente fala, né, que o legislador ele fez essa questão da legislação diferente à lei, mas que, em primeiro lugar, sempre deve ser considerado as barreiras para que a acessibilidade aconteça. Exatamente. No momento em que a gente conseguir eliminar as barreiras de todas as ordens, né, de acordo com essas alíneas aí dispostas e que esclarecem quais são as barreiras e o que significa cada uma delas, a gente não vai nem precisar mais pensar em acessibilidade, porque vai estar tudo tão acessível que pronto, acabou, a sociedade está pronta, né? Ela fez o seu papel através de políticas públicas, através de uma legislação que realmente é efetiva, através do comportamento das pessoas que vai realmente modificar a partir do que a gente está fazendo aqui, porque eu acredito que esse nosso encontro aqui hoje, com quem está assistindo a gente, né, pelo Projeto Sanha, o que a gente pretende aqui hoje? A gente pretende sensibilizar vocês, não da forma piegas, como as pessoas pensam e intencionam. A gente pensa em sensibilizar vocês, a gente quer, o nosso intento é esse, para que vocês se aproximem desse universo todo que a gente apresenta. Porque cada barreira que foi citada aí, a gente vem trabalhando em cima de demovê-las, né? Então, as barreiras, a barreira comunicacional, por exemplo, o que a gente pode fazer para que essa barreira seja demovida? A gente vai disponibilizar recursos de acessibilidade comunicacional. E o que são recursos de acessibilidade comunicacional? São recursos que permitem que pessoas que não acessam informações e comunicação possam acessar. Então, esses recursos são, por exemplo, a audiodescrição, né? No meu caso, eu sou uma mulher cega, então eu uso muito a audiodescrição. E o que deve ser audiodescrito? Tudo que é visual, tudo. Qualquer evento visual, qualquer produto visual, qualquer imagem, como o Felipe está aqui descrevendo as imagens dos slides, a gente deve descrever. Agora, descrever por profissionais, existe inclusive uma normativa da ABNT, que é 16.452, de 2016, que versa especificamente sobre a audiodescrição. Além da audiodescrição, nós temos a Libras, que felizmente hoje, né, já é muito respeitada no Brasil, e isso se deve muito também à luta das pessoas surdas, ensurdecidas, e a legendagem para surdos e ensurdecidos, que não são pessoas sinalizantes, são pessoas oralizadas, que sabem português e que precisam, que merecem e que devem ter todo o conteúdo legendado para que possam usufruir, né, possam fruir das obras. É claro que há mais recursos, eu estou citando esses, mas eu estou me lembrando aqui, por exemplo, de pessoas com autismo, né, que precisam
que precisam de abafadores, né, Felipe? Não sei se você quer falar melhor sobre isso, mas hoje as pessoas já entendem a questão da iluminação, dos abafadores. Se essas pessoas não tiverem essa oportunidade, não tiverem esses recursos, essas ferramentas, elas não vão conseguir se comunicar. Porque parece que a comunicação é só para pessoas que têm deficiência sensorial, e na verdade não é. São públicos expressivos, né, com deficiências, ou às vezes com doenças crônicas, às vezes por uma questão de idade mesmo, ou de letramento, que precisam desses recursos e que a gente está, felizmente, né, o guarda-chuva é enorme, mas a gente está colocando todo mundo dentro desse guarda-chuva para receber todos os recursos que fazem parte também de outros guarda-chuvas, né? Sim, Cida. A questão do abafador, eu tenho algumas críticas sobre essa inclusão do abafador como acessibilidade. Acho ótimo que você fale. Porque o abafador, ele é um recurso de acessibilidade sensorial para a questão sonora de quem tem a sensibilidade auditiva, mas isso vai além do autismo, né? Vai muito também para neurodivergência, para pessoas cegas, e não exclusivamente para pessoa autista. Eu não concordo muito com a distribuição daqueles abafadores fechados tipo headset para eventos especificamente, porque eu acredito que, na verdade, é uma questão técnica, mas eu acredito que enquanto a gente não tiver hoje um profissional de terapia ocupacional ou um médico que consiga fazer uma pré-avaliação dessa disponibilização e ter só por ter, eu não concordo com essa distribuição, porque o abafador, para quem não sabe, ele faz uma redução sonora de ruídos para a pessoa estar naquele ambiente. É muito utilizado como um EPI também para algumas questões de trabalho, construção civil, etc. Só que, para a gente, que é pessoa com deficiência, a gente precisa saber qual é o decibéis que precisa ser reduzido para que isso não caracterize posteriormente essa redução, um agravamento de alguma coisa ou uma produção de uma perda auditiva por utilização incorreta. Então, eu acredito, as pessoas que usam abafadores mesmo que precisam hoje, elas já têm os seus abafadores porque fazem o acompanhamento com audiometria para contraponto do tratamento e vão com seus abafadores. Então, eu sempre oriento para evento que use aqueles abafadores descartáveis, que geralmente é da 3M, que é tipo uma almofadinha que a pessoa vai, ela consegue regular dentro do seu ouvido o tamanho que precisa para fazer esse abafamento e não usa esse equipamento grande, né? Então, tem uma questão de saúde também envolvida. Mas a audiodescrição, eu acho muito mais importante do que o abafador, porque dependendo da neurodivergência dentro do autismo da pessoa, não só para pessoa cega ou baixa visão, ele faz uma questão ali também de escrever o que está acontecendo para as sinapses que não estão perceptivas ali quanto ao TDAH. Então, eu particularmente prefiro que tenha nos eventos audiodescrição do que esses recursos de abafadores, que às vezes são utilizados muito dinheiro para conseguir abafador e não são utilizados para a contratação de audiodescritores. Porque também, gente, é importante isso que a Cida falou, né? A gente tem empresas que fazem audiodescrição que não são audiodescritoras. E aí falar para a gente assim, a pessoa está no palco. O palco tem fundo preto, ela está usando uma camisa amarela. A pessoa dançou. A pessoa deitou no chão. Isso, por exemplo, a Cida tem mais propriedade do que eu para falar, mas isso não é audiodescrição. Então, ela está fazendo uma narração sobre o que está acontecendo, não está trazendo os elementos. Por exemplo, eu fui agora há pouco tempo no show da Marisa Monte. Marisa Monte não, da Vanessa da Mata, desculpa. Foi a estreia da turnê da Vanessa da Mata aqui no Qualistage, Cida, aqui no Rio. Sim. O evento não tinha Libras, não tinha audiodescrição, não tinha área PCD. Nossa. Como que o lançamento de uma turnê de uma artista enorme assim, brasileira não tem nenhum desses tipos de recurso? E aí também faz muita questão, Cida, de botar uma pessoa de receptiva, de pessoa com deficiência, dizendo que está incluindo no mercado de trabalho, e botou uma pessoa cadeirante lá sem os recursos. Então, botou ali para dizer que a pessoa está trabalhando, mas não tem recurso. E aí, como é que faz? Então, a gente precisa, inclusive, dentro dos eventos, contratar pessoas qualificadas que olhem para esse 360 e façam que essas barreiras não aconteçam. Porque se eu olho para esse evento especificamente, eu tive a barreira atitudinal, tive barreira tecnológica, eu tive barreira de espaço reservado,
eu tive barreira tecnológica. A comunicacional também, porque não A teve comunicacional, audiodescrição. exatamente. Exatamente. Quando eu falei dos abafadores, realmente eu não tenho conhecimento, né, sobre isso. O que a gente percebe, o que eu já vi são esses abafadores descartáveis que você falou, que parece que esse você não é totalmente contrário, não é isso? O descartável eu concordo, porque o descartável você consegue modular ele para fazer o abafamento. Sim, Mas alguns eventos eles têm que estar adequando para os seus eventos esse que é tipo headset. Ah, tá, esse eu não conheço. E aí eu trouxe como recurso de acessibilidade comunicacional, porque se você não consegue interagir, porque você não consegue escutar, ou você se sente mal, ou aquilo te causa enfim, um mal-estar, ou você não consegue acompanhar, você perde a oportunidade de se comunicar e de se informar, né? E quando você fala da importância da audiodescrição, eu até te agradeço por isso, né? Afinal de contas, eu sou audiodescritora consultora também, trabalho em várias equipes de audiodescrição e a gente sempre fala nas formações que a audiodescrição ela atende a um público expressivo, e isso, inclusive, é fruto de pesquisas de universidades que mostram que a audiodescrição ela atende a pessoas com transtorno do autismo, né, do espectro do autismo, com dislexia, pessoas idosas, pessoas iletradas ou com baixo letramento, e pessoas com síndrome de Down. Eu até cito o exemplo que uma ação civil pública, uma vez, ela foi movida pela associação dos pais ou dos responsáveis de pessoas com síndrome de Down. Isso há muitos anos atrás, contra a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Isso em 2010, 2011. E por quê? Porque as pessoas entenderam, as pessoas que faziam parte dessa associação entenderam que a audiodescrição também atendia as pessoas com síndrome de Down. Então, assim, não foi nem por pessoas com deficiência visual que a ação foi movida, mas sim por pessoas com síndrome de Down. Isso para mostrar como é importante o recurso da audiodescrição para vários públicos, né? Cida, só vou fazer um ponto para adicionar nisso que você falou. A Cida participou, para quem não sabe, como consultora audiodescritora, de uma exposição que foi a exposição fônica que esteve no mar, né? E ela é uma audiodescrição estética, né? A Cida vai contar isso um pouquinho também como funciona, para vocês entenderem. Mas a audiodescrição, além de ser um recurso de acessibilidade, ele é um recurso também de mediação quando a gente pensa em pessoas não letradas, né, Cida? Para fazer essa promoção de acesso à cultura. Porque a exposição funk, essa audiodescrição que foi feita estética, ela tinha uma narrativa de storytelling, né, contando essa história dentro da exposição com o que estava sendo exibido. Então, se eu penso numa pessoa também que não tem letramento social ou cultural, que vai para uma exposição e chega lá, tem um quadro ou um recurso de vídeo e ela não entende muito bem, além de ser um recurso de acessibilidade, ele é um recurso educativo também, né, Cida? Exatamente. A exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, ficou mais de um ano em cartaz lá no MAR, né, no Museu de Arte do Rio, com um recurso de audiodescrição que foi produzido pela, inclusive, acessibilidade, os roteiros, a exposição, claro que a gente não pôde acessibilizar todas as obras, mas fizemos uma seleção junto com a curadoria, junto com o educativo do museu, e aí esse conteúdo foi todo acessibilizado. A Larissa Robb e a Georgia Rodrigues foram as roteiristas, eu fui a consultora desses roteiros, e a narração foi feita por duas atrizes negras, porque a gente também entende que é estético fazer uma audiodescrição pensando na representatividade. Então, são duas artistas da voz, a Lu Fogaça e a Rita Lopes, né? A Rita Lopes é dubladora famosa, enfim. E a Geórgia, a gente fazendo uma visita técnica, tinha uma avó com uma neta visitando a exposição. Então, a Geórgia deu um estalo assim, como é que, né? Vamos fazer uma audiodescrição diferente, a gente já vem fazendo isso em outros momentos, em outras exposições, fazer uma audiodescrição diferente, vamos fazer uma avó e uma neta visitando a exposição. E aí é uma audiodescrição dramatúrgica, pensando na acessibilidade estética. E foi muito interessante, porque além das pessoas cegas que nos trouxeram bons feedbacks, a
A Geórgia, eu não estive presente nessa visita, eu estava viajando, mas a Geórgia participou, né? Ela organizou, junto com o educativo do museu e junto com a diretora de um abrigo da Baixada Fluminense, de adolescentes, de crianças e adolescentes com baixo letramento. E essas crianças foram à exposição. A Geórgia ficou impressionada como elas fruíram daquela experiência, como elas experienciaram, sabe? E dançavam, e comentavam, e ficavam olhando as obras, sempre acompanhadas com a audiodescrição, porque aí um dos educadores, eu acho que foi até o Guilherme Carvalho, que é um educador ótimo, que a gente trabalha com ele já há 6 anos, ele colocou a audiodescrição numa caixa de som, né? Ele chegava próximo ao QR Code, capturava com a câmera do celular e todos escutavam. E aí as pessoas ficavam embevecidas assim, com aquela experiência. Olha como é interessante, né? Crianças e adolescentes com baixo letramento podendo usufruir do recurso da audiodescrição, podendo se beneficiar com esse recurso. É realmente desafiador, mas é muito prazeroso poder fazer parte desse processo. É isso, Felipe. O que mais nós temos? Vamos para o próximo slide. A gente vai entrar agora em capacitismo. Vamos falar um pouquinho, então, antes sobre barreiras, antes da gente entrar em capacitismo? Deixa eu voltar. Né? Pronto, foi. Obrigada. As barreiras atitudinais, conforme a gente já falou no início, né, que elas deveriam ser as primeiras, isso já apontado pelo professor Romeu Sasaki. Por quê? Porque, mesmo que seja inconsciente, nós temos preconceito, nós discriminamos. E nós, quando eu digo nós, todas as pessoas, né? Não é porque nós somos pessoas com deficiência, é que nós não somos racistas, nós não somos homofóbicos, nós não somos gordofóbicos, misóginos, machistas, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao nosso comportamento. Mas eu não faço por mal, eu quero ajudar, mas poxa, coitadinho, quando você imprime esse coitadinho no seu discurso, você pode ter certeza de que já tá levantando uma barreira. E as barreiras, sobretudo, né, as atitudinais, são elas as responsáveis pelo capacitismo. A gente ainda não vai chegar lá no capacitismo, não, porque a gente tem que falar que essas barreiras atitudinais, elas começam dentro de casa. Quando há superproteção, por exemplo, né? Quando a mãe acha que uma filha cega não tem condições de descascar uma fruta. Quando um juiz não dá o direito de guarda a um pai porque tem síndrome de Down. Isso tudo que eu estou citando são exemplos fáticos. A gente sempre fala, né, que os nossos exemplos não são hipotéticos, nós trabalhamos com fatos, porque fatos constroem histórias, e nem todas as histórias são bonitas, né, mas que servem de exemplos, e às vezes de péssimos exemplos que não devem ser seguidos. E esse é um exemplo, né, de que não deve ser seguido. Então, encontrou com uma pessoa na rua, para perguntar para essa pessoa se ela precisa ajudar. Mas eu não ajudo porque eu tenho medo. Medo do quê? Esse medo é uma barreira, esse medo tem que ser rompido. E ele só vai ser rompido se houver diálogo. Não há outra forma de nós nos comunicarmos, de nós nos entendermos enquanto pessoas, se nós não entendermos que as outras pessoas tem uma deficiência, tem uma dificuldade, tem uma limitação, mas que as barreiras maiores não são essas deficiências, não são essas limitações, mas é tudo que a sociedade nos impõe enquanto pessoas com deficiência. Então, assim, eu falei da sensibilização, né, que a gente está aqui hoje para sensibilizar vocês. Sensibilização / chamamento. E depois dessa sensibilização, a gente quer muito que vocês se mobilizem junto com a gente. Então, vamos nos mobilizar, vamos fazer, sempre que a gente estiver na mesa de um bar, sentados no sofá, assistindo uma TV, sabe, perguntas simples, assim, por que nessa novela a protagonista que é uma pessoa cega, por que ela não por que a atuação não é feita por uma atriz cega? Se há atrizes cegas talentosas, por que tem que fazer, né? Bom, e aí eu vou citar exemplo mesmo, que é a Sophie Charlotte, né, que fez a protagonista da Maíra, uma mulher cega, uma novela, inclusive, muito capacitista, Todas as Flores,
E aí, com atrizes ótimas, cegas, inclusive dentro da própria novela. De outra feita, a gente percebe também que, às vezes, as pessoas acham que basta ser uma pessoa com deficiência para estar ali representando. Mas essa pessoa tem qualificação? Porque, assim, são os extremos, né? Ou eu chamo qualquer pessoa com deficiência para fazer novela, para dizer que tem pessoa com deficiência, mas claro que nunca no papel de protagonista, ou eu chamo uma pessoa com deficiência que é talentosa, mas para fazer um papel secundário, porque o protagonista não pode ser uma pessoa com deficiência. Isso a gente percebe, inclusive, há pouco tempo, né? A gente estava fazendo um roteiro de um filme e a protagonista era uma bailarina cadeirante. E a gente disse, né, para o realizador, que pena, vocês estão cometendo creepface. Naquela mesma lógica do blackface, então, a gente agora está vendo o creepface, que a gente pretende que isso seja desmantelado quanto antes, mas para que isso aconteça, as barreiras atitudinais, elas têm que ser definitivamente eliminadas, né? Porque se elas não forem, elas só vão alimentar, elas só vão levantar o capacitismo estrutural, que é o nosso próximo ponto, né, Felipe? Felipe? Exatamente, Cida. Sim. Uhum. Oi, tá me ouvindo? Vamos lá, vamos entrar no capacitismo. Então, vamos lá. Vamos lá. Capacitismo. E sobre letras em cor de laranja, ele vem a palavra capacitismo, em letras em cores brancas ela vem. Na contracartilha de acessibilidade, o capacitismo é definido como uma concepção presente no imaginário social que tende a considerar as pessoas com deficiência como menos aptas ou capazes simplesmente por apresentar uma diferença corporal, sensorial, intelectual ou psicossocial. O capacitismo é uma atitude de considerar as pessoas com deficiência como não iguais e incapazes de gerir suas próprias vidas, vendo-as como sem autonomia, dependentes, desamparadas, assexuadas, condenadas a uma vida eterna e economicamente dependente, chegando até mesmo a vê-las como não aceitáveis em suas imagens sociais ou como menos humanos. É importante aqui, né, Cida, falar sobre a questão de assexual, que as pessoas têm isso, né, que pessoas com deficiência, elas não vão para eventos, elas não pegam ônibus, elas não andam na rua, elas não namoram, elas não viajam, elas são curateladas pelo Estado, que determinam como elas devem trabalhar, aonde, qual é essa formação que vão para pessoas com deficiência, né? Geralmente, os centros de referência de pessoa com deficiência dão um curso de pintar pano de prato, né, Cida? Exato. E não cursos que capacitem para o mercado de trabalho. Então, não é uma crítica sobre quem pinta pano de prato, tá, gente? Mas é uma questão que coloca as pessoas com deficiência numa casinha de que, o que eles vão ganhar dinheiro? Vai fazer colar de miçanga. Exatamente. E aí, no capacita para o mercado de trabalho, por exemplo, a Cida, ela não falou aqui, mas ela também é formada em Direito. E aí, por exemplo, se Cida hoje fosse uma promotora, ela não teria recursos hoje promovidos pelo Estado de leitores de tela, porque o sistema do judiciário não é adaptado para leitores de tela. Então, a Cida precisaria de um ledor para interpretar aquilo de forma não neutra, e dependendo da interpretação desse ledor, para ela ter um julgamento de base sem autonomia. Então, esse curatelismo do Estado, né, que traz contraponto essa cartilha de acessibilidade, é muito sobre isso. A gente é curatelado, às vezes, pelos nossos parentes, pelo governo e pela sociedade, por nos enxergar como incapazes. E não somos pessoas incapazes. Está aí a gente trabalhando, construindo de forma árdua a acessibilidade, cobrando os nossos direitos sobre isso. E para quem diga também que mas não se via tantas pessoas com deficiência, é porque elas estavam antigamente ou dentro de sanatórios, né, Cida? Muito também dentro de saúde mental, ali em sanatórios, ou internados por ser marginalizadas pela sociedade. E não, a gente está aí para trabalhar mesmo, para botar a mão na massa, e botando a mão na massa, existe muita gente botando a mão na massa, né? Mas a gente ainda não vê essa equidade voltada para a pessoa com deficiência, né, Cida? Total. Ontem eu participei de um evento no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, participei como audioescritora consultora. Infelizmente, eu não estava na mesa e nem como público, então eu não podia nem me manifestar, né? Eu estava ali
atuando como profissional, e para mim, isso é extremamente difícil, porque, assim, eu sou usuário, eu sofro na pele, eu tenho certeza que eu tenho um lugar de fala, e aí a gente pensa no nada sobre nós sem nós, né, que é uma premissa, que é um chamamento, que é um lema, né, foi o lema central da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, já que o Felipe falou dessa curatela, nós queremos romper com essa lógica da tutela, da curatela, porque nós queremos sim exercer nossos direitos e não receber favores, né? Nós não precisamos de favores, nós só precisamos de condições equânimes, né? A gente não está almejando uma sociedade equitativa, porque já não é mais uma sociedade igualitária, a gente não pensa mais numa sociedade igualitária, né? A gente hoje entende que é muito mais importante a equidade do que a igualdade, porque a igualdade, às vezes, ela é injusta, porque parece que eu trato todo mundo com igualdade, mas é para ser igual mesmo? Então, tem 3 pessoas ali assistindo o jogo, né? 3 pessoas com alturas diferentes, e tem um muro na frente delas. Quem vai ver, provavelmente, o jogo, né? Quem vai conseguir assistir ao jogo do outro lado do muro? A pessoa que for mais alta. Então, assim, não, mas todos os 3 estão ali em condição de igualdade. Que igualdade que tem ali? Se os outros 2 não estão assistindo. Não, mas aí eu vou e pego um bloquinho para os outros 2 subirem. Mas só que eles não têm o mesmo tamanho. O outro ainda precisa de mais um bloquinho para ficar na altura que condiz com a altura do muro, para ele não perder os lances do jogo. Então, é tudo isso. Isso a gente vai pensando no princípio, né? A gente vai construindo a lógica do princípio da equidade. Quando você fala, né, Felipe, dessa questão dos assexuais, né? Que nós somos mesmo vistos como seres assexuais, e quando não, há o preconceito de que pessoas com síndrome de Down, você mesmo já deu esse exemplo, né? Pessoas com síndrome de Down são hipersexualizadas, então tem que ter cuidado, senão ele vai te agarrar, senão ela vai te agarrar. Isso é uma crueldade, isso é uma barreira atitudinal de violência, né? Porque... E isso foi um discurso de muito tempo atrás, né, Cida? As pessoas Exatamente. propagavam isso, que as pessoas do movimento T20 ou T22, por conta da questão do cromossomo especificamente, traziam ela como pessoas taradas sexuais. Então, cuidado ao abraçar, cuidado ao passar por uma pessoa com síndrome de Down, porque eles têm essa questão de ser muito sexualizados. Isso não tem nada a ver. Isso são falas preconceituosas, capacitistas, que foram discutidas na sociedade, inclusive pela sociedade médica, por muito tempo, por falta de pesquisa, né? Ainda bem que a gente tem essa evolução de pesquisa, assim como o autismo. O autista era considerado a pessoa introspectiva, não comunicativa, agressiva, que não era verbalizada. Hoje os estudos mostram isso. E todo mundo é colocado dentro da mesma caixa, né, Felipe? Como se nós não fôssemos indivíduos. Então, você é autista? Não, você não é autista, Felipe, você não é autista, porque o autista que eu conheço, ele agride as pessoas, a mãe dele não consegue, ela não consegue dominar, ele fica em casa, se deixar, se precisar, ele tem que ficar, né? Ele tem que ficar até amarrado por causa disso. Isso é uma inverdade, isso é uma crueldade, né? Porque né, o autismo, ele tem níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, e que a gente só entende quando a gente está perto, assim, que a gente trabalha, que a gente sai do nosso quadrado. Porque enquanto... Cida, não quero te interromper, mas só para fazer uma pequena correção sobre o nível de suporte, eu achei importante o que você falou, e isso acaba acontecendo muito. Os níveis de suporte, eles foram desenhados por uma questão metodológica para atendimento médico, e acabaram levando isso para um outro fator, né? Hoje a sociedade botar nível suporte 1 é o autista nível ele bem leve. O suporte 2, ele tem uma questão de áspera, não sei o quê, e o 3, ele pode ser agressivo ou introspectivo. Não. O nível de suporte foi desenhado para uma questão de atendimento médico, para entender quais são os profissionais e metodologias de atendimento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, nível 1 de suporte é uma pessoa que vai precisar, por exemplo, de um terapeuta ocupacional ou um psicólogo. Na verdade, a maioria das vezes, um psicólogo ou um terapeuta, mais um psiquiatra ou um neurologista. Esse é o 1. O nível 2, ele já precisa de um terapeuta ocupacional, um psicopedagogo, o neurologista ou psiquiatra,
E o psicólogo? Às vezes, dentro do nível 2 também, a fisioterapia, motora, etc. E o fono. No nível 3, ele vai precisar de mais profissionais para aquilo, para que ele consiga fazer a adaptação plena em sociedade. E aí, com isso, as pessoas levaram para um outro lado que não tem nada a ver com o nível de suporte, que tem sido se perdurado por algo que foi discutido há pouco tempo, e, inclusive, é tão capacitista esse discurso e que as pessoas têm propagado, sem saber, às vezes, que hoje no judiciário, às vezes, consideram dentro de concurso público que o nível 1 de suporte, por essa discussão, que não é discussão correta, às vezes não tem direito à vaga de cota para pessoa com deficiência, porque ele vive pleno de sociedade, não tem nada a ver essa questão dele ter nível 1 com ser pessoa com deficiência para enquadrar. E aí, em contraponto, a gente discute que diabetes, que é uma doença crônica que pode causar deficiência, seja considerada como deficiência. É muito interessante isso, né, Felipe? Porque é a mesma questão, é uma crítica minha, né, gente? É a opinião minha enquanto cida. Uma pessoa cega, ela não pode ser comparada a uma pessoa com visão monocular, gente. Uma pessoa com visão monocular, inclusive, dirige. Então, assim, uma pessoa com visão monocular, você pode contar as dificuldades que ela vai ter para enfrentar as barreiras que uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão enfrenta, né? Uma pessoa com visão monocular, ela não precisa usar, a não ser que, assim, ela tenha... Bom, mas a visão monocular, ela é entendida, né? Ela é considerada a partir do momento que você tem a acuidade visual completa de um olho, então não tem problema, assim, quer dizer, não é problema de vista não, tá, gente? Não tem impedimento nesse sentido, porque chega a ser injusto, né, Felipe? Você passar num concurso, estou fazendo essa analogia com o diabetes, que pode causar deficiência, porque é claro que uma pessoa com autismo, independentemente do nível de suporte, que foi ótimo eu ter tocado nesse assunto, até por falta de conhecimento, e você ter trazido esclarecimento, porque você esclarece a todos nós. Eu acho que esse é o grande barato de oportunidades como essa que a gente está tendo aqui agora, né, para falar. E o quanto você falou de forma didática e clara e rápido, o que ontem eu tentei entender dentro de 2 horas de uma palestra de uma pessoa que não é autista, que não é uma pessoa que convive tanto com autistas, assim, que ela só entende que pelo que ela já leu, ela já sabe, e aí, como disse você, o nível de suporte está todo mundo usando. Está todo mundo usando. No judiciário, no campo da cultura, na acessibilidade cultural, está todo mundo usando nível de suporte 1, inclusive nível de suporte 2. No campo médico, por médicos que nem trabalham na área de neurologia ou psiquiatria. Tem isso Pois também. Olha só que absurdo. E aí a gente luta tanto para sair daquele modelo médico da deficiência e, de repente, a gente está dentro dele de novo, né? E por médicos, inclusive, que não tem nem essa aptidão, que não tem nessa capacitação. Voltando, né? Falamos da sensibilização, da mobilização, e aí sim, quem tiver interesse a partir do que a gente está falando, eu quero me capacitar, eu quero fazer cursos ligados a autismo, eu quero... Então, gente, é para procurar cursos sérios, eu quero fazer um curso de audiodescrição, eu quero me capacitar, não quero só saber o que é audiodescrição. Então, é para procurar cursos sérios a partir de agora. Até porque, Cida, é importante falar, só para trazer isso como você trouxe, cursos sérios, não é um cursinho de 2 horas que vai transformar a pessoa em audiodescritora. A gente vê muito por aí, eu tenho curso de audiodescrição, sou audiodescritora. 2 horas de curso. Ela entendeu no máximo introduções do que é audiodescrição. Felipe, se eu juntar, assim, nesses 12 anos que eu fiz o primeiro curso, nesses 10 anos que eu venho trabalhando, eu acho que eu já cheguei a quase 1.000 horas só de curso, eu fazendo curso, inclusive uma especialização em audiodescrição, porque é isso, né? Primeiro eu me sensibilizei, eu senti um chamado, né, para fazer parte desse universo, dessa área de conhecimento, depois eu me mobilizei para investir tempo e dinheiro mesmo nisso, e agora sim eu posso dizer que eu tenho uma capacitação, que eu tenho uma qualificação para atuar como audiodescritora consultora. E isso acontece em qualquer deficiência. Por isso é que eu acho que, assim,
É para falar sobre autismo? Vamos chamar uma pessoa com autismo? É para falar sobre pessoa com deficiência visual? Tem que ter uma pessoa com deficiência visual nessa mesa. Ah, mas as outras pessoas também são sensíveis, são atentas, exercem, né, a sua escuta ativa e, por isso, se aproximam, convivem. Mas não é a própria pessoa. E, mais uma vez, né, o nada sobre nós sem nós é fundamental. É claro que esse nós, hoje, ele é muito mais ampliado, porque a gente pensa em pessoas que trabalham junto com a gente, né, Felipe? Como a Geórgia, como o Júnior. Estou citando exemplos, nomes, porque são pessoas que trabalham diretamente com a gente. São pessoas que não têm deficiência, mas que estão muito, muito ligadas, muito conectadas com tudo que a gente diz. Não só trabalham com a gente, como vivem com a gente. Porque é isso, trabalhar não significa que a pessoa viva com a pessoa com deficiência. Exatamente. Então, esse sobre nós sem nós, tem um adendo da proximidade do plus ali do sem nós, é quando a pessoa tem a vivência com pessoas com deficiência. Porque a gente acaba falando sobre pessoa com deficiência, a gente vê, e isso é muito um capacitismo estrutural, assim como o racismo estrutural, que pessoas com deficiência continuam tendo as histórias contadas por homens brancos, héteros, que não têm nem pessoas com deficiência no convívio, e que estão ali falando das suas histórias sem saber sobre nada, e vão dar palestras sem saber nunca aconteceu com pessoas com deficiência. Então, não é lugar de fala realmente, né, Cida? São aqueles especialistas de gabinete, né? São os que só estudam no seu gabinete, que trazem vários exemplos, mas exemplos hipotéticos, porque não convivem, não sabem como é que a gente vivencia, como é que a gente experiencia, como é que a gente questiona, como é que a gente age e reage, né? Porque nem prestam atenção nas nossas ações e nas nossas reações, porque somos ainda bastante invisibilizados por conta das barreiras atitudinais que levantaram esse capacitismo estrutural, que a gente está assim, passou do momento já da gente derrubar. Porque, como disse Angela Davis, né, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E eu trago isso aqui para o capacitismo. Não basta não ser capacitista, há de ser anticapacitista, né? Há de implementar práticas anticapacitistas. E o que são práticas anticapacitistas? É isso, é integrar pessoas com deficiência nas suas equipes, equipes de produção. Agora que a gente está entendendo que a pessoa com deficiência visual tem condições de ir ao cinema porque tem audiodescrição. Não, a pessoa com deficiência, ela pode, inclusive, deficiência visual, estou falando da deficiência visual, né, por minha conta, assim, mas Felipe está aqui também para falar, e a gente até, por conviver com pessoas com outras deficiências, felizmente, a gente vai também podendo dar outros exemplos. Então, não basta ter libras, tem que ter legendagem, sim, porque 30% da população surda que é sinalizante, 70% faz uso ainda da legendagem, né? Faz uso da legenda para surdos ensurdecidos, que é também chamada de legendagem descritiva. Então, ficar atento, o que está oferecendo de recurso de acessibilidade no seu projeto cultural, na sua empresa, porque a audiodescrição ela também não foi feita só para fazer filme, né? Para ser implementada em produções audiovisuais, em artes da cena. Não, a audiodescrição ela tem que ser feita em qualquer ambiente, em qualquer evento. Então, ontem eu estava num evento dentro do Tribunal Regional Federal, fazendo a audiodescrição do evento. E é isso. Por quê? Porque os palestrantes apresentam apresentam slides, conforme o Felipe está fazendo aqui, mas por que o Felipe está descrevendo? Porque ele já está comigo, a gente sabe da importância da audiodescrição, inclusive ele reconhece para as pessoas com autismo, mas se não for assim, a gente não avança, gente. A gente não consegue fazer. Então, precisamos pensar, primeiro, né, sensibilizar e mobilizar para construir práticas anticapacitistas. Acho que ainda tem mais um trecho da cartilha, da contracartilha, né? Isso, aí ela continua, né?
Uma coisa é compreender o capacitismo enquanto um conceito que fala das formas de discriminação contra pessoas com deficiência pelo pressuposto de uma corponormatividade nos espaços arquitetônicos, nas instituições, nas práticas de ensino, nos modelos de comunicação ou interação, por exemplo. Outra coisa é perceber o capacitismo no âmbito da experiência, ao se dar conta do quanto o nosso corpo está impregnado de capacitismo, e esse tipo de compreensão não se dá apenas intelectualmente, precisa ser encarada como passar pela dimensão da vivência, para provocar, inclusive, algum grau de consciência e deslocamento de padrões que estão introjados em nós a ponto de serem considerados naturais. Essa contracartilha, pessoal, ela é do Comitê de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, e a contracartilha ela foi reconfigurando o corpo e a sociedade, né? E aí ela tem ali a ABA, a Ampox, o UERJ, a Unisa, a Conatus e a Nancy, que são instituições de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e foi feito em 2020. Isso, esse documento ele é de suma importância, ele é muito didático, ele é um documento pequenininho, está na internet, vocês localizam com facilidade. Ele foi construído por pessoas com e sem deficiência, mas pessoas muito qualificadas na área da antropologia, da sociologia, da psicologia, que vale a pena vocês acessarem também, porque vão trazer, né, porque ela traz esses conceitos de forma clara também, com uma linguagem simples. O que a gente, assim, a gente tira, né? Nós somos corpos diferentes, nossos corpos são diferentes, mas que têm direito, sim, de circular. E que as pessoas sem deficiência, elas só vão entender do que os nossos corpos se movem, né? São movidos, se conviverem, como está aí nesse último trecho, né? A partir dessas vivências que as pessoas presenciam, que as pessoas testemunham e que as pessoas vivenciam juntas, convivem juntas como companheiros, né? No sentido de compartilhar mesmo, porque senão vai ficar distante, as pesquisas não vão ser pesquisas muito profundas, teoricamente, mas que não vai ter nenhum resultado prático, então não importa, então não vai funcionar como uma prática anticapacitista. E aí, como prática anticapacitista também, Felipe, a gente tem termos e expressões que a gente deve eliminar do nosso vocabulário, não é isso? Isso, estou passando aqui o próximo slide, que ele vem em letras em cor de laranja como título, alguns exemplos de expressões e frases capacitistas, e em letras brancas abaixo ela vem. Faca cega e nó cego. A primeira vez que eu falei para minha mãe que faca cega era um termo capacitista, primeiro que ela não sabia o que era capacitismo, né? Aí eu tentei explicar, eu não tinha essa definição ainda da contracartilha, mas eu já tinha estudado para fazer uma fala em 2016 sobre anticapacitismo. Eu não sabia nem o que era capacitismo, imagina sobre anticapacitismo. Mas aí eu achei uns anais e tinha um documento da Fiona Campbell que disse que capacitismo representa para as pessoas com deficiência o que o racismo representa para as pessoas negras, o que o machismo representa para as mulheres, o que a homofobia representa para o grupo LGBTQIAPN+. Bom, enfim, e aí eu fui dando exemplos para minha mãe e falei da faca cega, ela, mas a gente não fala por mal. Eu falei, pois é, mas o que é uma faca cega? Uma faca que não corta. E faca que não corta presta? Não, eu falei, então ser cego também não presta, né? A cegueira é algo tão ruim que você equipara a uma faca que não tem fio, porque uma faca cega, que não existe, uma faca cega, uma faca sem corte, é uma faca sem fio. Da mesma forma, o nó cego. Por que nó cego? Porque ele não desata? Porque ele está tão atado que você não consegue desfazer o nó, então é isso, é um nó muito atado, mas não um nó cego, porque senão você traz de novo essa percepção, essa concepção, melhor dizendo, de que um nó cego pode ser equiparado à cegueira. O cego de raiva também, né, Felipe? Como se uma pessoa... Cego de raiva, exatamente. Como se uma pessoa com raiva ficasse cega. Por quê? Então, se ela matar alguém de raiva é porque ela ficou cega, então uma pessoa cega é capaz de matar porque é cega?
Não, né? Tem uma frase também, como é que é? Mais perdido Mais do que... perdida que cego em tiroteio. Mais perdido do que cego em tiroteio. Gente, eu realmente não conheço uma pessoa cega que tenha sofrido um tiro, que tenha levado um tiro durante um tiroteio. Assim, as pessoas, eu conheço poucas, né? Felizmente, eu sei que são muitas, mas infelizmente as que eu conheço são pessoas que enxergam, são pessoas videntes, são pessoas que têm os corpos normativos, né? Que não precisam de uma bengala, que não utilizam o cão-guia como uma ferramenta de acessibilidade, enfim. É importante falar também de uma outra questão que é capacitista, é uma expressão muito capacitista, e está muito próximo do que você falou agora, que as pessoas que você não conhece cegas, você não conhece nenhum cego que tomou uma bala perdida. Mas é aquela questão de que um amigo seu cego, um amigo seu pessoa com deficiência. Que as pessoas acham que a gente, pessoa com deficiência, a gente é um clã, a gente conhece todas elas catalogadas num dicionário, a gente tem contato de todas elas no mundo. Não, uma vez eu entrei no ônibus, no 107, que é um ônibus que sai da Central e vai para a UCA, até hoje, né? Que a gente brinca até chamando de centro e cego, né? Porque são muitos cegos, porque tem o Instituto Benjamin Constant. Aí uma vez eu entrei, aí uma pessoa disse assim, senta aqui perto da sua coleguinha. Porque é tudo inha, né? É o cego de 1,90 m chamado de ceguinho. Então, senta aqui perto da sua coleguinha, você já faz aquele bico, assim, não faz biquinho, você faz aquele bico, né? Aí, quando eu sentei, gente, pior que era uma pessoa com quem eu nem falava. Assim, olha que constrangedor, olha que difícil, né? A gente passar por uma situação que é uma situação capacitista, que a pessoa não pensou, porque, como disse lá na contracartilha, isso está no imaginário, isso pode não ser, inclusive, consciente, mas está tão impresso, seu corpo está tão impregnado, né? O seu imaginário está tão impregnado de tudo isso, que tudo bem dizer que eu sou coleguinha de uma outra pessoa cega que eu nunca vi, nunca encontrei. E aí eu vou aproveitar para dizer que eu nunca vi mesmo, porque não é capacitista dizer que uma pessoa cega vê televisão, vê uma peça, vê um filme, sem problema, vê o que o outro está fazendo. Fulano, vem ver o que o outro está fazendo. E é ver mesmo, porque a visão ela começa no cérebro, né? O olho é que joga para fora, assim, falando, né? Bem grosso modo. Geralmente, quando eu falo para crianças sobre termos capacitistas, eu trago muito esse exemplo. O que é ver e o que é enxergar? Né? Porque você enxerga com o quê? Você vê com o quê? Exatamente. Mas você vai no médico de quê? Aí você fica parado assim, mas o cego então não enxerga porque o olho dele ele não vê com os olhos, ele vê de outra forma, ele continua enxergando porque ele enxerga no imaginário, idealiza e ele prospecta aquela imagem. Exatamente. Ele tem referência, mas aí quando a pessoa, mas enxerga. Não significa que não ter a visão, a pessoa não está vendo, não está enxergando, não está imaginando. Exatamente, a gente forma imagens mentais. A audiodescrição ela não substitui a visão, é importante que isso seja dito, mas a audiodescrição ela possibilita, a partir de um roteiro bem feito, um roteiro anticapacitista, porque a gente conhece muitos roteiros capacitistas, né? Porque pessoas que constroem um roteiro são capacitistas, não avaliam o quanto que isso é prejudicial, mas se um roteiro for bem feito, claro, conciso, correto, específico, a imagem que eu vou formar, que pode não ser a imagem que corresponda integralmente àquela imagem descrita, audiodescrita, é uma imagem que eu estou vendo. Tanto é que quando eu estou trabalhando com os meus roteiristas, eu digo assim, não estou vendo isso não, gente. Descreve isso de outra forma, vamos pensar em outro caminho, porque dessa forma aí eu não vi nada, está tudo embaçado. Vamos construir aqui uma imagem diferente. Tá? E aí, né, pensando assim, nos pensamentos capacitistas, as pessoas ficam, e cego sonha? E sonha como? E sonha em preto e branco? Gente, cego sonha, cego não comigo, né? A minha realidade, eu enxerguei, tive baixa visão até os 9 anos, então o que eu percebo? Que quando eu sonho com a minha infância, quando eu, né, pequenininha, eu não sei se isso ficou impresso na minha memória. Eu vejo a cor do piso da minha casa de infância, eu vejo a cor do cabelo da minha mãe, mas se o sonho, né, que a maioria depois dos 9 anos, aí realmente
eu não enxergo. E aí é dizer que eu não enxergo mesmo. Ah, mas então você vê tudo preto, tudo escuro? Não, eu simplesmente não vejo. Eu sempre trago uma comparação com um dia bem nublado, sabe? Aquele dia acinzentado. É o que mais se assemelha da experiência em visual, digamos assim, que eu vivo. Mais alguma coisa, Felipe? Vamos continuar aqui. Aí tem a Delma de João sem braço, que é aquela Delma de pessoa boba, de pessoa desentendida, né? Que o João pode até ser sem braço, mas ele pode estar super ligado no que está acontecendo. Então, esse de idade desentendido tem nada a ver com o João, que não tem o braço ou o membro, né? Então, capacitista que é aquilo ali. O Delma mancada, né? Que não significa que a pessoa manca está errando ao caminhar ou algo do tipo. Exatamente. Dar mancada não tem nada a ver com a questão de a pessoa errou, né? Uma pessoa manca erra, mas ela não erra porque ela é manca, ela erra porque ela é humana. Exatamente. Né? O é melhor ouvir isso do que é surdo, e o melhor do que é isso do que ouvir surdo, hoje na internet também tem melhor ler isso do que ser cego, em alguns comentários, né? A gente vê esses paradigmas. Eu preferia ser cego do que ver isso. Exatamente. Está na mesma analogia, né? Isso. Não tem nada a ver. Mas pode continuar falando, que você tem um exemplo. Não tem nada a ver, melhor. E quem disse que o surdo não escuta, né, Cida? Ele não escuta com os ouvidos. Eu tenho, recentemente, eu sou uma pessoa que está aprendendo Libras, né? Eu tenho uma Libras ali de curso básica, mas eu me comunico. Por trabalhar com acessibilidade, esses dias eu fui comprar uma passagem no guichê e tinha uma pessoa surda oralizada e uma pessoa não surda, que era um amigo que estavam conversando, falando de mim no guichê em Libras, conversando ali. E eu, com a minha amiga que é do guichê, eu falei, estão fazendo fofoca de mim, mal sabem que eu sei Libras. E quando eles terminaram, eu peguei e falei, sei tudo o que vocês falaram de mim. E aí as pessoas ficaram vermelhas, assim, com vergonha. Não é porque ele não enxergou, né? Não é porque ele não ouviu. É a forma que a comunicação acontece, porque a audição não significa não ouvir, né, Cida? Porque ela representou, trazendo para Libras, ela teve a questão da língua visual e o cérebro transcreveu aquilo em forma que ela entenda. Então, ela ouviu de outra forma também, né? Exato. Não, e você falando sobre essa questão do pior ouvir do que ser surdo, olha como isso é ruim, né? Ser surdo é tão ruim que é melhor eu ouvir essa bobagem, essa besteira, essa impropriedade, sei lá, às vezes até pode ser uma fala capacitista, uma fala preconceituosa. Então é melhor ouvir uma fala capacitista do que ser surdo? Por favor, né? Porque tudo que é relacionado à pessoa com deficiência é no negativo, é no diminutivo, no coitadinho, é sempre assim. É a infantilização, né? Me dá sua mãozinha, a gente vai fazer o exame de sangue, me dá sua mãozinha, amor, olha, eu vou furar você com essa agulhinha aqui, mas não vai doer nadinha, mas é muito unha, sabe? E aí, na hora de entregar a identidade, né, pede a identidade, eu dou na mão da pessoa, e na hora de entrega para a pessoa que está me acompanhando. Isso tudo é atitude capacitista. Então, assim, se você está acompanhando uma pessoa com deficiência e a pessoa passa por isso, na hora você tem que dizer, não, é para ela que você... Bom, eu nem espero o outro dizer, né? Eu falo, opa, não, entrega aqui para mim, a minha bolsa está aqui no meu colo, eu vou guardar agora. Tá bom. Assim, e é o tempo todo. E é não ter vergonha de perguntar. Mas é perguntar para a gente, né, Felipe? É perguntar para você. Exatamente. Há pouco tempo eu tive uma quebra de fêmur, né? Eu caí dia 4 de janeiro, eu fiquei... Ainda estou meio imobilizado, estou em tratamento de recuperação, reabilitação, mas eu fiquei em cadeira de rodas por 18 dias. E aí eu fui fazer um exame com meu pai. E aí a pessoa começou a falar com meu pai do que falar comigo. Eu virei para a pessoa na hora e falei, ei, você fale comigo aqui. Olhe para mim e fale comigo. Ele está me acompanhando por ser meu pai, mas quem está vindo paciente sou eu. Mas eu falei, não, você vai falar comigo. O nome disso é curatelismo. Você vai ser um capacitista ao não se referir sobre a mim, um exame que eu vou fazer para outra pessoa.
Não, e geralmente a pessoa não gosta, né? Quando a gente repudia isso, esse tipo de comportamento. Ah, tá vendo? Além de tudo, é revoltado, porque a gente ouve isso. Às vezes tá. Porque e a fase seguinte, né? Estava transtornado. Eu transtornado. E aí, Revoltado. Felipe? Felipe, tudo Eu bem? sou transtornado o tempo, eu sou transtornado todos os dias, porque eu tenho transtorno do espectro autista, então eu nunca saio desse transtorno. Mas Exato. estava revoltado, estava com raiva, nada a ver com transtorno, né, Silvia? Exatamente. O transtornado também a gente tem que abolir do nosso dicionário. Quer ver outra palavra fortíssima que eu abomino? É a superação. Nós não superamos a nossa deficiência. A nossa deficiência é uma limitação. Nós precisamos superar as barreiras. E essas barreiras, elas não são impostas por nós. Então, superação... porque ela se superou. Não, eu não vou me superar nunca. Ela venceu porque ela estudou, que ela conseguiu. Ela conseguiu estudar por conta das barreiras que existiam, educacionais, etc. Não porque ela é uma pessoa cega, não porque ela é uma pessoa com autismo. Exatamente. Ontem eu ouvi o termo cegueira social, eu quase caí da cadeira. Falei, meu Deus, mais um termo capacitista que a gente vai ter que colocar na nossa listinha, cegueira social. Então, a sociedade é muito ruim, a sociedade é preconceituosa, racista, machista, ou seja, né? Porque cegueira, então a sociedade é cega, né? Porque ela é tudo isso, ela é tudo de ruim. E assim, só o que eu gostaria também de deixar aqui é que o capacitismo, que tem gente chamando de capacitismo positivo, eu não tenho embasamento para usar essa expressão, mas um dia desse uma pessoa cega disse, eu uso como capacitismo positivo, mas eu não vejo positividade nenhuma, então, quando vocês ouvirem, eu acho que vale a pena capacitismo também. Não existe capacitismo positivo, exato. Assim, senão, é um racismo positivo. Exato. Ele é um negro tão lindo, né? Ela é uma negra tão, tão talentosa, né? Para mim é a mesma coisa. Então, olha que mulato inteligente, a gente ouve muito, né? Exatamente. Então, gente, porque acontece muito com a pessoa com deficiência, ela ser tratada como coitadinha, e aí vem toda, né, essa infantilização, que a gente deu alguns exemplos, ou como super-herói, ou como um fenômeno. Fenômeno só o Ronaldo, gente. A gente não eu sou um fenômeno, sabia disso, né? Eu sou um anjo azul. Porque autistas são anjos azuis. As pessoas... nunca me viram enfurecido, anjo enfurecido. Mas eu sou anjo azul, não posso ser julgado por isso. Até porque todas as pessoas com deficiência são pessoas boas também, né, Cida? São coitadinhos bons. Não existe pessoa com deficiência ruim. Não, Felipe, pior do que... Não, ruins nós somos com certeza também, né? Mas, e o especial, Felipe? Porque o que acontece? Eu tenho duas questões muito grandes que eu falo muito sobre isso, e as pessoas quase brigam comigo, que é uma expressão que fala, não é porque a pessoa com deficiência que não dá o direito dela ser uma pessoa escrota. Porque a pessoa com deficiência é pessoa, não é deficiência que diz se ela é boa, se ela não é boa, se ela é uma pessoa ambiciosa, ou se é uma pessoa estudiosa, ou se é uma pessoa que vai realmente cometer crime. Não é a deficiência que define isso, é o caráter da pessoa. E a questão de especial, eu sempre falo, porque eu tenho um filho especial. Aí eu falo, que ótimo, ele é muito especial no seu coração, né? Não, é porque ele tem autismo. Mas aí o autismo é especial? Eu fico porque especial todo mundo é. Não, e aí eu fico com pena dos outros filhos, né? Uma vez eu dei esse exemplo numa sala falando sobre termos preconceituosos, como portador de deficiência, deficiente, porque são, né, carregados de preconceito e especial. Felizmente, a gente sabe que ainda tem documentos legais e tem documentos de governo que tratam, que ainda usam, né, essas expressões preconceituosas. Educação especial. Educação especial, exatamente. A educação é uma só, gente. Por isso é que eu também tenho questões com o termo inclusão, mas que a gente não vai chegar aqui hoje. Mas o especial, uma vez, numa formação, e aí uma aluna, né, disse, não, professora, mas eu tenho filho especial. Eu falei, e você tem um filho só? Não, eu tenho 4. Eu falei, coitado dos seus outros filhos, né? Então, os outros 3 estão lá. Eles não são especiais para você. Isso, inclusive, olha a situação, isso pode gerar um conflito dentro da própria família, né? Porque o que não tem deficiência
inclusive se revoltar, não se transtornar, mas pode se revoltar. Isso pode reverberar até na relação com a pessoa com deficiência dentro da família, dentro da escola, dentro de qualquer ambiente. Exato. É isso. É isso. Cida, a gente está chegando para o fim. Vou passar aqui o nosso último slide, né? Uhum. Ele vem aqui em letras cor de laranja o título, nosso contato, e aí embaixo em branco, em cores brancas, né, a letra, ele vem o contato da Inclusive Acessibilidade, que é o 21993288713, o Instagram, que é o @inclusive_acessibilidade, e o Facebook Inclusive Acessibilidade. Lá você consegue saber o que a Inclusive está fazendo, verificar os projetos e os cursos como esse também, quando são disponibilizados, né, Cida? Exatamente. É isso, gente. Foi um prazer, Felipe. Mais uma vez, obrigada por essa dobradinha. Acho que está dando certo a nossa dupla. E a gente fica à disposição, né? Sim, e se você precisar, tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram da Inclusive ou algum dos contatos, que George provavelmente vai fazer esse atendimento, mas localiza a gente vai atender você da melhor forma possível para esclarecer o que precisa ser esclarecido, né, Cida? O maior prazer. É isso. Um abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do curso.